Você já tentou falar espanhol e no meio da frase percebeu que estava apenas colocando um portunhol ali com sotaque? Tipo assim, você pega uma palavra do português, muda um pouquinho o som, coloca uma entonação diferente e pensa: pronto, agora está em espanhol. Só que nem sempre isso funciona. E o problema é que muita gente começa a estudar espanhol assim. A pessoa pensa que, por ser parecido com o português, basta trocar algumas palavras, falar mais rápido, colocar um pero, ou um muy, ou um gracias no meio da frase e pronto. Mas não é bem assim. O espanhol realmente é parecido com o português, a gente sabe disso. Isso ajuda muito, mas essa semelhança também pode enganar bastante. E é justamente por isso que eu quero começar uma nova fase do canal com uma série chamada Pare de Falar Portunhol. Vamos lá? Vamos! E antes de entrar no nosso conteúdo de hoje, quero dizer uma coisa muito importante. Depois de um tempo sem postar vídeos aqui no nosso canal, eu estou de volta. Eu gosto muito de falar sobre espanhol. E agora o nosso canal também volta com um novo nome. Aprende Espanhol Fácil. E a ideia desse novo nome é bem simples. Ensinar espanhol de uma forma prática, direta, sem complicar e principalmente pensando no brasileiro que quer aprender espanhol de verdade. E o slogan do nosso canal é: Aprenda Espanhol Fácil. Espanhol simples, prático e sem portunhol. Porque esse é o objetivo aqui. Ajudar você a sair daquele espanhol improvisado, cheio de mistura com o português e começar a falar de um jeito mais natural, mais correto e mais seguro. Então, se você está começando agora, se já estudou um pouco, se entende espanhol, mas trava na hora de falar, ou se tem medo de falar errado, esse canal é para você. Então vamos lá? Vamos! E nesse primeiro episódio da série Pare de Falar Portunhol, eu quero falar sobre uma coisa que atrapalha muitos brasileiros: a maneira de traduzir tudo ao pé da letra. Esse talvez seja um dos maiores erros de quem fala portunhol. A pessoa pensa em português e tenta montar a frase em espanhol exatamente com a mesma estrutura. Por exemplo, em português a gente diz assim: eu tenho 30 anos. Aí muita gente tenta falar em espanhol: yo tengo 30 años. Nesse caso, deu certo, porque em espanhol também se fala yo tengo 30 años. Mas o problema é que nem sempre a tradução direta funciona. Por exemplo, em português a gente diz assim: eu estou com fome. Mas muita gente tende a traduzir isso em espanhol como estou com hambre. Mas o mais natural em espanhol é tengo hambre. Ou seja, em espanhol a pessoa não diz literalmente estou com fome, e sim tenho fome. Vamos para outro exemplo? Vamos lá. Em português nós dizemos assim: estou com medo. Em espanhol o mais comum é tengo medo. E não estou com medo. Embora em alguns contextos possa parecer dessa forma, mas para quem está aprendendo, o caminho mais seguro é aprender a estrutura natural. Tengo hambre, tengo medo, tengo sonho, tengo frio, tengo calor. Percebe? O erro não está só na palavra, o erro está em pensar com a cabeça do português e tentar encaixar tudo em espanhol. O segundo erro muito comum é achar que toda palavra parecida significa a mesma coisa. Esse erro é perigoso porque o espanhol tem muitas palavras parecidas com o português. E aí o brasileiro ele olha para a palavra e pensa: ah, essa eu já sei. Mas nem sempre. Essas palavras são chamadas de falsos amigos ou falsos cognatos. São palavras que parecem uma coisa, mas significa outra. Um exemplo clássico é a palavra embaraçada. Muita gente olha e pensa que significa embaraçada, no sentido de estar com vergonha ou sem jeito.
Mas embaraçada aqui significa grávida. Então, se uma mulher diz estou embaraçada, ela não está dizendo estou envergonhada. Ela está dizendo estou grávida. Eu vou dar outro exemplo. Então, outro exemplo muito comum é a palavra esquisito. Em português, esquisito, a gente sabe que significa algo estranho, diferente, meio fora do normal. Mas em espanhol, esquisito significa algo delicioso, refinado, muito bom. Então, se alguém diz assim, la comida está esquisita, a pessoa não está dizendo que a comida está estranha. Ela está dizendo que a comida está deliciosa. Percebe como isso pode confundir? Então, por isso, aprender espanhol não é só decorar palavras parecidas, é entender como essas palavras são usadas na língua real. O terceiro erro é pronunciar o espanhol como se fosse português. Esse é o ponto muito importante. Muita gente até conhece algumas palavras em espanhol, mas na hora de falar, pronuncia tudo com som de português. Isso pode deixar o espanhol muito carregado, muito artificial, muito portunhol. Então, um exemplo simples disso é a letra V. No português, a gente faz uma diferença clara entre o som de B e o som de V. Por exemplo, bola, vida. No português, o B e o V têm sons diferentes, mas no espanhol, em muitos países, e na pronúncia padrão, a letra B e a letra V têm sons muito parecidos. Por isso, palavras como, por exemplo, vivir, beber, vamos, bien, não são pronunciadas com aquele V forte do nosso português. Então, o brasileiro geralmente fala viver com som de V bem marcado, como em português. Mas em espanhol, o som fica mais próximo do B suave, dependendo da posição da palavra. Então não precisa complicar agora com essa explicação técnica. O mais importante é você perceber uma coisa. Não basta ler a palavra em espanhol com a pronúncia do nosso português. Você precisa treinar o ouvido e a boca para entrar no som do espanhol. E é isso que vai fazer sua fala parecer mais natural. Outro exemplo muito comum está na palavra yo. Muita gente pronuncia como se fosse yo, ou tenta falar de um jeito muito parecido com o português. Mas dependendo do país, essa palavra pode ter sons diferentes. Em alguns lugares pode soar como yo. Em outros pode ser o mais próximo aí o som de yo. Na Argentina e no Uruguai, por exemplo, pode ter um som mais parecido com jo ou show, dependendo da região. E isso mostra uma coisa muito importante. O espanhol não é uma língua falada de uma única forma. Existe o espanhol da Espanha, o espanhol da Argentina, o espanhol do México, da Colômbia, do Chile, do Uruguai e de muitos outros países que falam a língua espanhola. Por isso, aqui no nosso canal, a ideia não é ensinar um espanhol travado, artificial, preso em um único país. A ideia é ensinar um espanhol prático para brasileiros com explicações simples, mostrando também que existem essas variações. Porque espanhol, ela é uma língua viva, e quanto mais você aprende essas diferenças, mais seguro você fica ao falar o idioma. Agora deixa eu resumir os 3 erros principais que vimos nesse primeiro episódio. Primeiro, traduzir tudo ao pé da letra. Nem sempre a frase em espanhol vai seguir a mesma lógica da língua portuguesa. Em português você diz, estou com fome. Em espanhol, o mais natural é, tengo hambre. Muy bien. Segundo erro, achar que toda palavra parecida significa a mesma coisa. Nós vimos que a palavra embaraçada não é embaraçada, né? Esquisito não é esquisito. Então, essas palavras familiares mais podem ter outro significado do que achamos que
que tem, né, igual ao português. E o terceiro erro é pronunciar o espanhol como se fosse em português. A letra V, por exemplo, não funciona exatamente como no nosso português. Então, se você quer sair do portunhol, precisa prestar atenção nessas três coisas que nós falamos aqui. Na estrutura da frase, no verdadeiro significado das palavras e também na pronúncia. E talvez você esteja pensando, mas eu vou ter que aprender tudo isso de uma vez? Não. Você não precisa aprender tudo de uma vez. O erro de muita gente é achar que precisa falar perfeito logo no começo. E não precisa. Errar faz parte do processo. O problema não é errar. O problema é repetir esse erro sem perceber. Então, por isso esta série existe. Para mostrar aos poucos os erros mais comuns que brasileiros cometem no espanhol e como corrigir isso de forma simples. A cada vídeo você vai aprender um pouco mais. Uma palavra, uma expressão, uma pronúncia, uma estrutura, uma diferença entre português e espanhol. E com o tempo, seu espanhol vai ficando mais limpo, mais natural e mais distante do portunhol. A esta nova fase do canal Aprenda Espanhol Fácil. Se você acompanhava o canal antes, muito obrigado por continuar aqui. E se você chegou agora, esse canal foi pensado para você que quer aprender espanhol de uma forma simples, prática e sem complicação. Aqui você vai encontrar vídeos para melhorar a sua fala, entender melhor o espanhol, evitar erros comuns e ganhar mais confiança. E essa série, Pare de Falar Portunhol, vai ser justamente para isso. Ajudar você a perceber os erros que talvez esteja cometendo sem saber. Porque muitas vezes a pessoa não fala errado por falta de inteligência. Ela fala errado porque nunca ninguém explicou de um jeito simples. Agora eu quero saber de você. Qual dessas situações mais acontece com você? Você costuma traduzir tudo do português para o espanhol? Você já confundiu alguma palavra parecida? Ou você sente muita dificuldade na pronúncia? Escreva aqui nos comentários porque a sua resposta pode virar tema dos próximos vídeos da série. E se você quer aprender espanhol de forma simples, prática e sem portunhol, se inscreve no nosso canal, Aprenda Espanhol Fácil. Ative o sininho para receber os próximos episódios. E compartilhe este vídeo com alguém que vive falando portunhol achando que está falando espanhol. Nos vemos no próximo vídeo da série Pare de Falar Portunhol. Hasta la próxima classe. Tchau!